Olá, gente, tudo bem? Vim gravar um videozinho aqui pro canal da minha cunhada, assim, em Japão. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a saga do Duque, a nossa vinda aqui pro Brasil, sobre como que foi. Então, bora lá pro vídeo. Então, como vocês já acompanharam aí em outro vídeo, o Duque já havia feito o processo de quarentena, né, no vídeo anterior. E depois do processo de quarentena, então, como ele já tinha o certificado, né, de autorização de viagem, nós prosseguimos, então, para a arrumação e a organização da nossa viagem, né? Foi coisa de 3 dias depois que a gente passou ele na quarentena do aeroporto, né? Então, o que aconteceu? A gente foi para o aeroporto, no caso eu embarquei no aeroporto de Haneda, lá em Tóquio, que é onde estava saindo o voo da companhia aérea Lufthansa, que é a única que estava fazendo o envio de PET do Japão para o Brasil. Então, o nosso voo estava marcado para as 12h30, porém a gente chegou no aeroporto bem cedinho, a gente chegou por volta de umas 7 horas para não ter problema, né, de atraso na estrada, essas coisas. Então, a gente chegou bem cedo, saímos um pouquinho com ele do Canyon, ele andou um pouquinho, desestressou um pouquinho, porque ele já estava muitas horas já na caixa de transporte. Depois disso, a gente colocou ele na caixa de transporte novamente, né? Levamos ele até o aeroporto, que a gente estava no estacionamento. Então, a gente colocou ele na caixa de transporte, levamos ele até o aeroporto, né? E a gente foi lá para a recepção da companhia aérea da Lufthansa para aguardar a abertura do check-in. O meu voo, ele era só às 12h30, então o check-in ele só abriu às 10 horas da manhã. Então, a gente ficou todo esse período lá, ele dentro da caixa de transporte, esperando até a abertura do check-in para a gente poder começar os procedimentos para ele poder embarcar. Então, depois que abriu o check-in dele, né, a gente levou toda a documentação, ele já estava dentro da caixa de transporte, né, então vieram as japonesas, atendentes lá da companhia aérea Lufthansa, mediram a caixa de transporte, viram se estava dentro da medida, pesaram a caixa, e aí durante o processo de check-in elas fazem bastante anotação, perguntam algumas coisas, né? E colocaram algumas informações na caixa de transporte, são informações que elas colam em cima da caixa de transporte, né? E aí, junto com essa caixa de transporte também, eu fiz o envio de um pacotinho de ração para ele poder comer. A ração não pode ser enviada dentro do Canyon, ela tem que ser enviada do lado de fora. E então elas colocam do lado de cima da caixa de transporte, né? E passam fita para que esse saco de ração ele não caia. Dentro do Canyon foi somente o Duque, o tapetinho higiênico para ele fazer as necessidades dele e o potinho de ração que fica pro lado de dentro e do lado de fora, mas com o bico para dentro, fica uma garrafa para ele poder tomar água. Aí, bom, ele tá meio sonolento agora, como vocês podem ver, né? Bom, então na caixa de transporte não pode ir nada mais além disso, certo? Então, feito isso, elas terminaram o procedimento de check-in, levou mais ou menos 1 hora procedimento de check-in, então começou às 10, terminou às 11. Feito esse procedimento, o Duque já estava pronto para embarcar, então ele ficou lá parado na recepção da Lufthansa, né? E eu prossegui, né, para poder fazer o embarque lá, para poder passar pela alfândega. Foi bem difícil e agoniante ao mesmo tempo, porque eu tinha que me despedir dele, a gente nunca ficou tanto tempo longe, então para mim foi bem ruim, assim, né, um pouquinho estressante. Mas ele ficou bem lá, ele não tava latindo, não tava chorando, ele tava até que bem comportado, porque ele já estava acostumado com a caixa de transporte. Então, eu fiz o prosseguimento, embarquei, né, passei pela alfândega do aeroporto e fui, vida normal, embarquei para o meu voo. Informaram que eles não iam poder prosseguir a viagem com a gente, porque eles não tinham conseguido, no tempo da conexão, fazer o embarque dos 2 PETs. E olha que a conexão foi de 2 horas e 40 minutos. E eles alegaram que não conseguiram fazer o embarque dos 2 PETs nesse período da conexão. Então, por conta disso, eles iam ficar ali na Alemanha, num
lugar específico para eles, porém eles iam continuar dentro do kennel, eles não iriam ser retirados do kennel. Então isso pra gente foi muito preocupante, e aí com o avião embarcando já, saindo, eles deram a seguinte opção pra gente: ou vocês descem aqui na Alemanha e embarcam no dia seguinte, sentido São Paulo, junto com o pet, ou vocês continuam no voo e o pet de vocês só vai embarcar no dia seguinte, e aí vocês retiram ele no dia seguinte. E aí deram, assim, coisa de segundos pra gente tomar essa decisão mesmo, e ainda falaram pra gente decidir logo, porque a gente precisa embarcar o avião e a gente não vai deixar de fazer o voo por causa de 2 pets, né? Então isso pra gente foi bem frustrante mesmo. Então, tanto eu quanto a outra família, a gente optou por continuar no avião mesmo e embarcar e retirar o pet lá em São Paulo no dia seguinte, né? Até porque a gente foi informado pelos atendentes ali, pelos comissários, que se a gente permanecesse na Alemanha, a gente não ia ter contato com eles, com os pets, eles iam ficar o tempo todo dentro do kennel, e a gente não iria vê-los, a gente ia ficar hospedado em um hotel, mas a gente não teria acesso a eles. Então, por conta de algumas coisas, a gente optou por embarcar mesmo, né? A gente ia estar num país diferente, um idioma diferente, sem poder vê-los, então ia ser talvez um pouco mais estressante. A gente optou por embarcar mesmo. Então a gente chegou em São Paulo, nesse voo também em nenhum momento vieram falar conosco sobre como os nossos pets estavam. A gente chegou em São Paulo, fomos procurar as pessoas responsáveis da Lufthansa, e eles já estavam sabendo da situação, é claro. E ali eles orientaram a gente da melhor maneira possível, fizeram todo o trâmite, né, para que a gente pudesse receber o nosso pet. No meu caso, eu moro mais perto do aeroporto, então eu optei por receber o Duque aqui na casa da minha mãe, né, que é onde eu tô nesse momento, diferente da outra família que mora a 600 quilômetros do aeroporto. Então, para outra família era um pouco mais complicado. Então, o que eles fizeram? Eles optaram por ficar hospedados em um hotel próximo ao aeroporto. A companhia aérea arcou com todos os custos. E aí, no dia seguinte, como o pet ia chegar no dia seguinte, isso já tinha sido confirmado para nós, do outro voo, né? Então, no dia seguinte, eles já estavam no aeroporto de manhã cedinho, por volta das 6, para poder receber o petzinho deles. E eu ia receber o Duque aqui na casa da minha mãe, né? Até porque eu tinha alugado um carro que cabia a caixa de transporte já para poder trazer ele no dia anterior. Então, como aconteceu tudo isso, eu não tinha como alugar o carro de novo, né? Até teria como alugar e a companhia aérea entrar com o custo, mas seria um processo um pouquinho burocrático, então eu optei por receber ele aqui em casa mesmo, né? Então, ele desembarcou por volta das 6 horas da manhã do dia 1º de dezembro, e eu não tive notícias dele, então eu cheguei a ligar na companhia aérea em 2 números de telefones diferentes. Nos 2 atendimentos não souberam me informar onde ele estava, se ele já havia saído para que ele pudesse ser entregue aqui. E, na verdade, não me informaram nada, então eles alegaram que não sabiam onde é que ele estava, só sabia que ele tinha chegado, mas não tinham acesso à informação para saber onde que ele estava, nem qual a empresa que ia vir fazer a entrega dele. Então foram momentos muito estressantes para mim. Foi bem agonizante não saber onde ele estava, com quem ele estava, se ele tinha comido, se ele não tinha comido, se ele tinha água ou não, se ele tinha conseguido fazer as necessidades dele. Eu não sabia absolutamente nada sobre como ele estava. E aí ele chegou aqui na residência por volta das 13 horas da tarde, e eu já estava completamente desesperada, né? Então, quando eu vi ele, assim, foi um alívio muito grande, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo péssima, muito angustiada por não saber como que ele estava. O senhor que trouxe ele foi muito gentil, muito atencioso, e inclusive ele me informou que no momento que ele pegou o Duque estava sem água na garrafinha. Ele que fez o favor de colocar. Então, nem água na garrafinha a companhia aérea colocou. Eu já tinha separado a comida dele, a água dele, né?
Então, assim que eu peguei o kennel dele, eu já abri, já coloquei ele pra fora, ele já saiu desesperado, porque ele tava agoniado, né? Ele já tava dentro do kennel há mais de 40 horas. Então, ele já tava bem agoniado. Então, ele saiu, ele comeu igual um desesperado, bebeu água igual um desesperado, como se provavelmente já fazia algumas horas que ele não via comida e que ele nem bebia água, então ele estava bem desesperado. Ele ficou bem agitado, andou bastante durante o período que ele ficou aqui, ele saiu andando pela casa inteira naquele momento, né? Tava bem estressado também, então foi assim, um alívio, né? Poder ver ele, poder tirar ele daquele kennel. Mas também foi muito estressante para ele, eu imagino, né? Para mim já foi, então imagino que para ele também deva ter sido, né? Mas graças a Deus agora ele tá bem, ó. Como vocês podem ver, ele tá bem tranquilo. Já tomou conta de todos os sofás da casa, já tá fazendo amizades na rua. E agora ele tá bem feliz. Graças a Deus tá mais aliviado, já não tá mais estressado. E é isso, gente. E fica aqui esse alerta aí para vocês que tem pet, que vão trazer pet do Japão pro Brasil. Saibam que isso pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Não é comum esse tipo de situação acontecer, mas infelizmente aconteceu com o Duque e com o outro totozinho da outra família. Mas estejam preparados para tudo, né? Inclusive para isso, né? Então, é isso, gente. Esse é o recado que fica aí para vocês verem, pesquisarem direitinho, ver com antecedência, com calma, fazer todos os trâmites direitinho e no fim das contas vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Fica aqui o beijinho do Duque, a carinha dele, ó, que bonitinho. Ele tá dormindo, tá com sono, né? E é isso, gente. Um abração pra vocês. Curtam aí, comentem, compartilhem esse vídeo, divulguem o máximo. Divulguem para as pessoas que vocês sabem que querem trazer o petzinho delas do Japão pro Brasil. E uma boa sorte para todos vocês.